pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Conta Mais podcast. Hoje o Wagner trouxe uma celebridade, Wagner. Hoje é aquele para tudo. Esse é o Negrão. Estamos aqui com nada mais, nada menos que o Pop Black. Eita família, é um prazer estar aqui, tô feliz mesmo. E é um dia épico, você sabe, é épico hoje. Vamos falar de muita coisa aqui hoje. Poxa, isso que o nome do programa é por isso. A gente pede para que todo mundo que vem aqui conte mais um pouquinho da vida, para a gente ter as experiências que as pessoas passaram, a superação, porque a gente sabe que nada é fácil, né? Como dizem, né? Só vem o nosso sucesso, né? A luta tá... Exatamente. Mas seja bem-vindo ao nosso programa e vamos começar. Aqui você vai ter que explorar muito tempo, porque eu conheço aqui de baixo. Rapaz, uma relação antiga. Demais. Conta pra gente, como que eu posso chamar? De pop? Pop Black. Pop Black. É assim, se você falou de superação, acho que tem tudo a ver pra gente iniciar essa conversa. Eu vim pra Paulínia, eu tinha 12 anos, né? E assim, uma história bem, digamos assim, não é uma história única, né? Isso aí é de praxe, né? Vários que vêm de periferia, menino preto, pobre, né? A mãe sem estrutura. E quando eu cheguei aqui, com 12 anos, eu cheguei e o pessoal chamava de neguinho. Então era isso. Então quem conhece aí, sabe, ali no Morro Alto, o pessoal, e aí neguinho, e aí neguinho? E era vários. Então você via vários moleques da minha idade ali, e todo mundo era neguinho, não tinha um nome. E eu lembro que eu gostava muito gostava não, gosto, né, de Michael Jackson, então eu ficava na época dos Jackson cantando, ficava tentando ficar mais parecido ali, né, tal. E eu lembro que um dia eu tava numa esquina ali no Morro Alto, bem na avenida principal, e começou a aglomerar o pessoal ali em volta de mim, eu cantando e tal. E aí alguém passou e falou assim, nossa, olha aí, ele tá pop. Mas assim, foi algo assim totalmente involuntário. E isso aconteceu na hora, assim, acho que do jeito que o pessoal tava ali, receptivo, pegou. No outro dia, quando eu passei, ô pop. E aí ficou naquela coisa, eu falei, pô, isso aí... E isso pegou, cara. E assim, na época eu não entendia muito, não compreendia a grandiosidade disso. Mas a arte tava... de certa forma, abrindo os braços para mim naquele momento, porque virou meu nome, meu pseudônimo, né? Meu nome artístico, bacana. Pop Black hoje. Pop porque, né, a gente tem, graças a Deus, um bom conhecimento com as pessoas, né? Há 25 anos aqui nessa cidade, né, fazendo arte e conhecendo os artistas, fortalecendo as correntes. Fazendo arte no bom sentido. No bom sentido, é. E Black pelo gênero, por ser um homem preto, por toda essa questão que a gente já sabe. E, bom, venho fazendo arte desde então com esse nome que foi batizado aqui, né? Eu queria poder lembrar, que há muito tempo, quem foi que fez isso e falou. Cabeça abençoada. Porque você me batizou, cara. Você, ou ela, você me batizou. E eu sou muito feliz. Quantos anos? 12 anos. 12 anos. E é interessante, assim, até um termo psicológico, né, da psicologia, eu não tinha muito esse olhar para dentro de si, a subjetividade, sabe essa coisa? E anos mais tarde, que a gente fui estudar e tal, e eu acabei fazendo essa leitura. Falei, cara, que louco. Naquele momento que ele falou pop, fez com que eu mergulhasse dentro de mim. E ali, envolto à arte... Eu peguei aquilo com força. Aquilo acabou virando sei lá, não sei se uma segunda pessoa ali que me ajudou em vários momentos que a gente, né, fica ali às vezes cabisbaixo, né, aquela baixa estima. E eu falava, não, eu sou pop, né? O James Brown, tem uma história que o James Brown sempre olhava no espelho e falava, você é o James Brown, quando a coisa tava... Sim, essa coisa, né, cara? E é legal. E nada a ver com o meu nome original, que é Alex Sandro de Jesus dos Santos. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu conheci esse cara há muitos anos. Demorou pra me descobrir que o nome desse cara era Alex. Demorou. E é muito louco se você for em Paulínia fala assim, você conhece o Alex? Fala assim, e o Pop? Ponto. Aí o pessoal já conhece. Você sabe, vocês sabem do que eu tô falando. Que legal, né? E você vê que tem uma sinergia e quando você já recebe o apelido, você sabe, esse é o meu destino, vai ser o meu futuro e é com isso que eu vou trabalhar, né? Que bacana. E como é que você começou essa carreira? Foi aqui em Paulínia mesmo? Então, na verdade, assim, a música, eu acredito que eu já tenha recebido
de sangue da família. Meu pai, né? Embora a gente não se conheceu, não tivemos convivência, mas anos mais tarde fui saber sobre ele e vi que ele era um homem que gostava de poesia, gostava de fazer música. Então eu acredito que, porque assim, ó, eu com 12 anos, eu não tinha, quando eu falo assim, porque anos mais tarde fui estudar psicologia, então eu consegui ter essa clareza de ideia. Mas eu era uma pessoa que eu não tinha esse olhar para a arte, eu nem falar de arte, eu ouvia e sentia na pele. Mas se falar assim, descreve para mim o que você está sentindo, eu tinha dificuldade para descrever. Então, aí você vai estudando, vai expandindo a sua mente. E aí, anos mais tarde, descobri, caramba, eu escutava isso, ouvia isso. Essa era Chaka Khan, era, sei lá, era o Michael Jackson, era Sim. o James Ingram. Então, pessoas que movimentam a massa, assim. Mas eu não tinha ideia na época. Mas isso me influenciou de tal forma que me levou a gravar com grandes artistas, sabe assim? Histórias assim que eu, né? Esse aqui vira e me fala, ô Negrão, pega essa, eu tava com fulano de tal hoje. Cara, eu não tô acreditando. Então, tipo, é muito legal que isso foi tão importante pra mim que a pessoa que me batizou, aquelas pessoas que me batizaram naquela esquina, aquilo se tornou real pra mim e mudou minha vida desde então. Hoje eu sustento minha família com arte. Eu sou, sabe, eu sou isso, eu sou a arte em pessoa. Quem me conhece sabe. Então, assim, é muito interessante, muito interessante isso. Mas você falou, né, é uma história de superação. Eu acredito que você deve ter enfrentado muitos desafios na sua vida. Sim, né? sim. Quando eu vim pra cá, assim, rapidamente, talvez é a primeira, vocês vão ser o primeiro, assim, a saber. Acho que eu nunca contei isso, né? Só os mais próximos sabem a minha história. Mas quando eu vim pra cá, pra Paulínia, minha mãe, ela ficou grávida de 14 para 15 anos. Lá na Bahia. Então minha família toda é baiana. E era uma gravidez indesejada. Até assim, se a gente for a fundo, é complicado até falar o termo, né? Mas a pessoa era bem mais velha, que no caso era meu pai, malandrão. E ela veio pra cá. Imagina, Sozinha? adolescente. A mãe, minha avó, falou, olha, você tem que ir embora, porque se descobrir que você tá grávida, vai ter morte. E ela veio para ficar com a tia minha que já estava bem estabelecida em São Paulo. E ela veio para São Paulo, só que aí pensa, adolescente, não tinha muito estudo, não tinha muita estrutura. A tia falou, olha, você vai ter que se virar aí, eu tô me virando, vamos ver o que a gente faz. E aí chegou uma hora que ela veio para cá para trabalhar como doméstica, acho que em Barão Geraldo, e veio para Paulínia. Mas já de imediato eu não vim com ela. Ela veio primeiro, eu vim logo depois. Então eu vim, assim, eu tava com uns 10 para 11 anos. E aí começa toda aquela problemática. Porque assim, quando eu chego aqui, eu chego sem... Eu não tinha nem passado pela primeira série, quase com 12 anos. Então tinha uma série de problemáticas assim, de base psicológica até. Então aí eu lembro que eles me colocaram na escola ali do Morro Alto, eu lembro até o nome da diretora, era a Sônia. Era a Sônia e a inspetora chamava Vita. Vita, se você estiver assistindo, você chorou aquele dia na escada quando eu te disse que eu estava cursando psicologia, você lembra? E eu vou fazer um convite, Vita, se você tiver assistindo, vem aqui para contar a sua Ela história. É fantástica, porque assim, é importante dizer isso. Pessoas que estão nas suas profissões e realmente nasceu para estar ali. Tem pessoas que só tá ali, eu entendo, quer sobreviver, quer ter o seu salário, mas tem pessoas que nasceu para fazer o que fazem. A Vita já me disse coisas assim que, mano, repercutiu pela minha vida, tá ligado? De eu lembrar depois de velho, pô, aquela mulher me disse que era possível e tal. Olha que coisa. Então, assim, e eu chego na escola com 12 anos e não tinha nem a primeira série. O que a escola fez? Eu entendo a escola na época. Eu era já grande, forte, me colocou direto na segunda série. Mas aí o problema aumentou. Porque se você não tem a base ali, como é que você vai? Aí, se você não tem informação, a ignorância pula na frente. E a base da ignorância é a violência. Então era uma criança violenta, sabe? Rebelde. Então aí os psicólogos da escola tentavam acessar a minha mente na época. Eu ficava, pô, esse cara nem é da minha família. Toda aquela revolta que é típico de adolescente, né? E eu lembro que chegou uma época que eu travei uma guerra com um adolescente que vivia o mesmo problema que eu.
que se ele estiver assistindo, porque isso acontece, cara, nós está na era Sim. digital. Eduardo, eu lembro o nome dele, o Eduardo, eu já tombei ele outras vezes. Cara, se formou também, que legal. teve a mesma ascensão assim, Sim. seguiu outra área, né? Espero que ele esteja assistindo. Qual escola? A escola do Morro Alto, eu não lembro exatamente o nome dela, mas é a mais antiga ali Sei. que tem. O Pop Black, cara, e você tá falando um pouco do Morro Alto aí e tal, mas e o Leonor, cara? Fala um pouco Leonor, da não. nossa, da nossa Então, logo juventude depois, porque minha mãe foi morar pra lá, no Leonor. Logo depois dessa loucura toda lá, eu acabei até, cara, fui expulso da escola, cara. Nossa, meu Deus. Ô Vita, você viu que deu certo. Agora estamos aqui, família formada. Mas aí eu cheguei no Leonor, você sabe, né? Leonor no comecinho, irmão. Você Só os pisasse dentes. errado, você sumia. Você sumia e encontrava um chinês ainda. Só. Era louco. Era louco. Mas assim, que doido, né, cara? Foi ali que eu construí minha vida, assim. Tipo, era legal que a rapaziada via eu saindo pra ir pros eventos, os shows e tal. Aí vinha a rapaziada vir buscar as roupas. Falava, ô negão, você faz o quê? Mano, rolou tanta conversa, mano, que eu era traficante. Mas o que eu... tá falando aqui? No estilo não tinha pra ninguém. De verdade. Não. Porque tinha uma Esquece. equipe que cuidava da gente. Pô, o negócio Olha que saía de Falava, casa, olha, você não tá vamos entendendo. usar tal roupa Coisa de e louco. tal. E aí, e eu falar pra você que até eu ficava meio assim, tinha vezes que eu não colocava roupa, eu só colocava quando a gente chegava no evento, pra não, aquela coisa, porque imagina isso, a rapaziada via e falava, e negão, de onde saem essas coisas aí? Pensa, entender que a gente trabalhava com arte ainda era algo que não entrava na cabeça. Então tinha muitas mães que falavam pros filhos, não, pelo amor de Deus, não fica perto desse rapaz não. Porque achava que eu fazia qualquer outra coisa Mas suspeita. tem um buraco aí nessa linha que eu quero entender. Como que o menino que chegou com 11 anos na escola, que brigou com o Eduardo, que a Vita aconselhou, parou no mundo artístico? Então, vamos lá. Depois do apelido. Vamos lá, depois do pop- apelido. Aconteceu o seguinte, conheci um cara chamado Fábio Macari, ele faleceu já faz 15 anos. Fábio Macari foi meu mentor, como hoje sou produtor musical, cantor, compositor, aprendi com esse cara. Esse cara tinha um contato lá fora, né, nos Estados Unidos, falava inglês fluentemente, e ele era uma espécie de repórter também. Então, tinha uma revista na época chamada DJ Sound, pedia para ele fazer algumas matérias. Então ele daqui fazia essas matérias via telefone. Então conversava com alguns artistas, já falou com James Brown e tal, bacana. Chaka Khan, sabe? Tinha essa Nossa. coisa. E ele passava tudo, mas pensa, eu era um jovem, adolescente, então ele falava coisas pra mim, eu ficava, hã? Tipo, é possível isso? Eu não via Surreal. possibilidade. Eu não via nem possibilidade em eu cantar. Eu tava nessa construção ainda como cantor. Então lá foi que eu aprendi. Foi meu professor de canto, foi meu professor de graça. música. E foi lá que eu aprendi. Que ele morava lá em Nova Odessa. Pra você ver, a cidadezinha pequenininha. Mas você foi parar lá em atrás Nova Odessa. dele? É. Você descobriu sobre ele ele? apareceu, na verdade ele apareceu em Paulínia, na casa de uns amigos Entendi. que tinha um grupo musical. Qual e eu grupo? tava lá, que era o H138. H38, E eu falei, cara, e ele contou umas histórias, eu falei, cara, esse cara... E eu fui vendo, não, esse é o Fábio Macari. E tinha um grupo que a gente gostava muito, que chamava FLG, que era de Black Music e top, tal. hein? E ele Nossa. fazia parte, meio que produziu algumas músicas. Eu falei, cara, e esse cara produziu? Como assim? Era top, hein? E aí ele começou a fazer a nossa mente, né? Quem abraçou, abraçou, uns, né, seguiram outros caminhos, mas eu abracei com força mesmo. Eu lembro de diversas, assim, aulas que ele me deu, assim, e era duro. Ele não era uma pessoa leve, ele era duro. Tipo, jogava a realidade. Ele brigava. E eu lembro que uma vez ele falou, você quer cantar pra quem? Eu falei, cara, eu quero cantar pras pessoas. Que pessoas? Eu falei, cara, quem quiser ouvir. Tá, e se você cantar pra essas pessoas, como é que vai ser? Eu falei, cara, eu tô ainda me considerando, eu quero saber como é que tá na sua cabeça, como é que vai ser. Aí eu lembro que eles pegou uma fita VHS, falou, senta aí no sofá. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, vamos ver outras coisas. Eu falei, pô, fita VHS pra mim. Ele pôs um cara chamado Ted Pendergrass. E ele pegou uma fita VHS, colocou, eu falei, não, cara, vamos fazer outra coisa, vamos ouvir música e tal. Não, é necessário você assistir isso. Eu falei, tá bom, vou assistir. E era esse cantor chamado Ted Pendergrass, um coroa, barbudo. Quando o cara começou a cantar, eu via como ele dominava a plateia, hipnotizava a plateia. E aí eu falei, cara, como é que ele cantando, olhando para as pessoas, sabe, se comunicando, se conectando. E eu fui entendendo, assim, foi imediato.
Eu falei, pô, é isso que eu quero pra mim. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Só que eu vendo ele cantando, era absurdo. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar nisso? Aí eu lembro que chegou na metade da música, eu falei pra ele parar. Eu falei, para. Levantei e falei, vou arrumar minhas coisas, vou embora. Mas por que você vai embora? Eu falei, cara, eu nunca vou chegar nisso, cara. Você tá maluco? Isso é demais, cara. O que esse cara tá fazendo? Falou, mas ele é ele. Você tem a sua personalidade. Você precisa se encontrar. Eu falei, cara, mas isso aí, cara, sei lá. É isso que eu queria pra mim, mas é inatingível isso. E aí eu lembro que eu tava saindo pela porta e falou assim, se você sair, talvez você não vai conseguir dar o passo pra trás. E a sua vida tá em jogo. Aí eu fiquei assim, tipo, aquilo mexeu comigo. Aí eu voltei e falei, tá, como é que eu faria isso? Ele falou, não, primeira coisa, a gente precisa encontrar você aí dentro. Quem é esse cantor aí dentro? E aí eu fui me construindo. Olha, poxa, que legal. foi muito legal. Poxa, bacana. que bacana. Fábio Macari, que Deus o tenha, pô, muito. ótimo. Foi meu mentor. E aí sim, foi lá com ele que eu comecei a aprender. E aí ele me sugeriu, falou, se a gente gravasse um disco seu? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo gravar uma música, quanto mais um disco, não. Então a gente vai fazer aqui várias sessões. Eu vou colocar vários artistas para você gravar nos discos deles. Eu falei, e eu gravar? Aí eu conheci vários artistas. Aí eu ficava tipo, cara, mas como é? Não, vou dirigir você. Ele me dirigia. E aí eu fui pegando experiência de estúdio e tal. Quando eu fui ver, a gente estava fazendo meu primeiro disco, por nome de Entre Nessa Pista. Baguncei. Bacana, Rio de Janeiro. Eita, baguncei. delícia. 2009, foi uma loucura. Olha. Foi bem legal esse disco, assim. Uma proposta que tinha até com cunho religioso. Sei. Eu trazia essa proposta, que eu passei pela igreja, coral, todas essas coisas. Que é meio de praxe, né? Parece que a pessoa que canta participou de algum coral da igreja, que é onde a gente também tem bastante essa digamos assim, a estrutura, né? E a liberdade de expressar o talento. Mas eu vou falar pra você, a partir dali eu acho que minha vida deu assim... Uma guinada. cara. E aí eu fui, claro, buscando desafios Você e chegou tal. a estudar depois? Como é que você Olha, fez? eu vou falar pra você, todo o estudo que eu fiz foi estudo De música. próprio, assim. Eu, tipo, não foi lá autodidata, na faculdade. autodidata. Fui buscar. Da forma que eu aprendi com o Macari, sabe? Sei. Assim, o Macari era do cara que tinha um vinil. Aham. Aí você falava, pô, vinil, cara. Ele tirava o vinil e contava uma história muito louca. Esse vinil, o cara, ele tocava na banda, que era a banda de apoio, quando faltava o segundo tenor de não sei do... Aí eu ouvia e falava, cara, mas é perfeito, então. Esse aqui era quando precisava, faltava alguém, pegava esse cara. Entendi. E olha como ele era perfeito. Nossa. Ele não podia Quer dizer- desistir, porque ele tava lá no banco de ele reserva. não era o cara principal, o protagonista. Tipo, ele tava querendo dizer, cara, não é porque você tá aqui gravando com os artistas que, calma, vai chegar a hora. Só que você tem que fazer com maestria esse momento aqui. Sim. E, pô, muitos ensinamentos eu tive com ele. Então foi dessa forma, não que eu descarte. Quem quer fazer tatuí, faculdade de música na Unicamp, vá. É interessante, vá fazer. Só que eu digo, o meu estudo foi dessa forma. Foi assim que me formei hoje como pop black e trago o meu som, minha música da forma que eu entendo, que eu sinto e consigo me conectar com as pessoas. Você compõe. Sim, componho. Ai, compõe e também coloca o ritmo. E da ritmo, música, sim, tudo. sim, sim. Tudo. A melodia é sim, sua. a melodia, sim. É muito louco porque, assim, a minha forma de compor, tanto melodia quanto letra, por exemplo, melodia pode estar rolando a batida e eu fazer aquele famoso embramation, né? Acho que o Fábio Júnior fez a carreira dele, boa parte da carreira no início, só fazendo esses embramation. Então, em cima desse embramation que lembra um pouco do inglês, assim, a gente consegue modelar a melodia. Dá uma palha aí, né? Dando gostei. Não. Você tá falando uma coisa que ninguém tá entendendo nada. Porque Não. você tá entendendo o que ele tá falando? Técnico, é bem técnico. Mas ninguém peraí, viu. ele vai cantar, mas antes Calma. a gente vai dar uma pausa aqui, porque a gente tem um intervalozinho onde o Amilcar coloca o nosso patrocinador. Sim, é E importante. daqui a pouco a gente volta. É isso.
pessoal, estamos de volta. Nosso podcast Conta Mais. Certo, Pri? Certo. A gente não estava entendendo muito, mas eu tô um pouco captando sua mensagem, porque eu tenho um filho roqueiro. Eu já falei aqui no programa, meu filho tem uma banda de rock. E assim, o sonho dele é o que você sonhou. Que legal. Então, acho que o que você está passando aqui, não só para gente, mas como pessoal que está assistindo, para os novos, para os que estão vindo. Sim. Como que eles podem alcançar o que você conseguiu alcançar, que é aquilo que você fala, é uma superação. E, infelizmente, cultura tem pouco investimento. Por mais que você invista, Sim. ainda é pouco, né? E a gente sabe que os artistas têm que ralar muito para obter sucesso. E eu acredito que você rolou. Então, ralou. E por causa disso, é que a gente também tem essa paixão pela parte cultural, sempre está vindo gente falar de arte, de Música, cultura, porque eu acho até que tem um pouquinho de falta, né, a gente precisa se agarrar um pouco a Sim, isso. sim. Ô, Pri, cortando aqui rapidinho, como é que é o nome da banda do seu filho? Mosni. Mosni. Ele já tá Eu vou até seguir, com eu vou uma seguir. música no Spotify. Olha aí, vamos lá, Mosney. Bom, é que assim, eu venho da base do hip hop, né? Cresci também dentro desse universo do hip hop. Comunidade, um ajuda o outro, sabe? DJ, grafite, big girl, b-boy, MC. Essa coisa envolve a gente. E lá, dentro da base do hip hop, eu aprendi que, mesmo sem estrutura, é possível a gente fazer com que haja uma explosão de criatividade. Ou, melhor, a criatividade... Acho que o Einstein disse isso uma vez, que a criatividade, quando ela está em ação, é como se ela estivesse brincando. É assim que surgem as grandes ideias, os insights, as grandes melodias. E o hip hop, acho que é interessante dizer isso, o hip hop nasceu no Bronx, numa era onde eles viviam como se fosse CDHU. Sim. Então lá no Bronx tinha porto-riquenho, tinha jamaicano, tinha angolano, e o que menos tinha era nova-iorquino. Nova-iorquino. Olha que louco. Louco. O que eu quero dizer com isso? No meio da pobreza, não tinha muito acesso. O hip hop, para você que não sabe, hip hop nasce com uma proposta de ajudar uma garotinha a comprar um material escolar. Kool Herc, que era o DJ da época, promover uma festa, a primeira festa, que era para arrecadar dinheiro, fundos para comprar o material da sua irmã. Nossa, É muito gente, louco isso. Eu descobri isso depois de velho. que Então, assim, maravilha. História, né? entende? O hip hop tá no mundo todo Não, com e essa a gente proposta. teve aqui no nosso programa uma pessoa que saiu, né, da depressão em razão do hip hop, não é Rafael isso? Garim. O Gaída, eu vi. Gaída, salve, salve, meu parceiro. Uma graça, ele contou a Sim. história de vida dele, ele falou, eu tava à beira do suicídio, não sabia mais o que fazer. A hora que eu me encontrei no hip hop foi quando... E você vê, as pessoas não valorizam isso. Sim. Por que eu tô dizendo isso? A gente vive um momento que é muito engraçado, eu acho fantástico, que é esse momento do acesso. Hoje você tem acesso a tudo, Hoje é facinho, né? Hoje nós está na era da inteligência artificial. É muito louco. Então, assim, hoje você põe a tua música lá, o cara vai mixar, masterizar para você em inteligência artificial. Eu acho lindo isso, o acesso. Eu acho lindo a tecnologia. A gente tem que estar inserido, sempre estar buscando a tecnologia. Mas tem uma coisa que a tecnologia nunca vai dar pra gente, que é a alma. Alma. Isso a música tem muito. Então você ouve um cantor, você fala, cara, ele é muito afinado. É perfeita a melodia, mas... Sabe? Falta um pouco da alma. E aonde encontrar isso? Aí é só a pessoa. Não tem como comprar, não tem como você trazer da Shopee, não tem como. Você tem que trazer de si. E é isso que é o legal da relação da música, que eu trato a música como uma relação interpessoal. Então, tipo, eu tô conversando com a música aqui, tô dando meu tempo pra ela, e ela olha pra mim, porque a música, ela já tá construída no mundo das ideias. E eu tô aqui. Ela olha e vê eu dando tempo, abrindo o peito pra ela. Ela fala, toma o presente, toma essa melodia. Que coisa linda, né? né? Muito louco. Vou dar uma experiência aqui. Um exemplo, aliás. Um tempo atrás, eu estou inserido num projeto chamado Abra Cabeça, que é um projeto voltado para criança. E eu ajudei na produção, junto com Wesley Camilo. Wesley Camilo, meu parceiro, um abração. E eu lembro que eu produzi uma música, e a música surgiu numa ideia, tipo, era só um emblamation.
Mandei pro cara, pro MC, o MC falou, cara, peraí, vou colocar a letra em cima. Como é que é colocar a letra em cima? Ele pegou essa fonética, esse embrameixo, encaixou as palavras exatamente. Virou algo assim. Gosto de correr, também gosto de brincar, posso até me arrastar, só não gosto de parar. Quando é dia de estudar, você nem me vê passar. Quando é dia de brincar, você quer me acelerar. Que graça. Aí eu vou te dizer algo muito louco, porque assim, ó, a palavra, ela passa por diversas pessoas. Só que existe pessoas que dá poder àquela palavra e aquilo se torna mágico. Sem Isso que eu te cantei, isso que eu cantei pra vocês aqui, o Arnaldo Antunes gravou isso. O dia que eu tava no estúdio e vi o Arnaldo, gosto, eu fiquei tipo atônico. Eu falei, Arnaldo Antunes. então pensa só, pra mim, um artista como Arnaldo Antunes, Titãs, pô. Nós estamos falando de uma lenda, É. entendeu? Nós estamos órfãos do rock no Brasil. verdade. Tem que falar a realidade. E quando eu vi isso, pensa, algo que surgiu no mundo das ideias, claro. Tive o privilégio de o mundo das ideias falar, toma esse presente. Passei pro MC que chegou na voz desse cara. Quando ele tava gravando, e Pop, o que você acha? Cara, eu acho divino só. Achei, tipo, sabe? É disso que eu falo. É isso. Aí pô. eu vou fazer um link daquele neguinho da esquina que alguém falou assim: ô, você tá pop. E de agora eu tá diante de uma lenda dessa, um Arnaldo Antunes, gravando uma ideia que surgiu a partir de. Você entende como que é louco? É isso que eu acho fantástico na arte. Porque a arte ela vai te aproximar dos grandes. Porque assim, ó, na verdade o que é grande já existe. É ela, é a música, é a arte, que ela tá aqui. E ela pega pessoas que se dispõem, como o Arnaldo Antunes, deu a vida. É a vida, ele só deu a vida pra isso. Se tornou essa lenda. E aí pega a gente que tá assim, iniciando, me coloco assim, pô. Iniciando, Mesmo legal. 42 anos, doido, pô. perto de um cara como ele, cara. Assim, não, eu fiquei cara, é vendo, eu grande, falei, com pô. certeza. Sabe assim? Então, assim, a gente respeita, venera a carreira de um cara como. Porque a longevidade que ele deu pra arte dele. Então, é isso que eu quero pra mim. Longevidade. Então, rapaziada, você que faz arte, você que é beatmaker lá no seu quarto, pensa nisso. É legal. Tecnologia é legal. Tem que estar antenado, saber que tá saindo. Mas a alma é fundamental. Alma. A música precisa ter alma. Então, quando você escuta lá alguém cantando e você fala, caramba, cara, que loucura. Tem a alma ali. Não é só a melodia. Sem dúvida. Entendeu? Porque existe toda uma questão técnica. Os músicos sabem disso. Vamos pegar tal acorde. Ó, acorde menor a gente consegue mexer na emoção da pessoa. Acorde maior a gente faz ela sorrir. A gente sabe dessas técnicas. Mas a alma não. A alma tem que sair da pessoa. E aí você se conecta imediatamente com o outro. E aí o resultado é fenomenal, sabe? Assim, de você ouvir e ser curado ouvindo música. Música terapia, existe isso hoje. existe. Você ouve e fala, Existe. caramba, eu tô melhor. Na verdade, isso aí existe sempre, né? Desde sempre, né? Quando a senhora aí, lá atrás, já ligava o radinho dela ali, lá, limpando a casa e tal, e consumia aquela música que era agradável pra ela. Pra não ter, né, nem a chance de passar pela depressão, né? De estar feliz de ouvir uma música, de estar perto de um artista. Mas É eu muito acho louco. que a arte vai ser mais valorizada a partir do momento que as pessoas, e eu vou dizer até com propriedade, os políticos perceberem que a arte é um aprendizado, a cultura é um aprendizado, Sim. né? E é uma forma gostosa de aprender, Sim. então, uma forma prazerosa. A gente vê que hoje as escolas, elas estão um pouco defasadas como forma de educação, porque as crianças, elas não querem mais ficar sentadas num banco. Então, você tem que botar elas para botar a mão na massa do que elas gostam de fazer. Sim. Eu vejo isso criatividade dentro não é de incentivada. casa. Eu acho que criatividade não é incentivada, né, Bidá? eu acho que é bem a ideia do Paulo Freire, né? De pegar aquilo que já acontece dentro da realidade da pessoa e você potencializar aquilo. Exato. Não querer desvalidar aquilo e empurrar a goela abaixo Exato. uma outra ideia e tal. Assim, gente, eu acredito na educação, nas ferramentas pedagógicas e tal,
Mas é inegável. Existe uma cultura que tá aí brotando, explodindo. E tem que entender. Entendeu? Não tem como você chegar e falar para um moleque MC de funk, falar, isso aí é um lixo. Não tem como você falar isso para ele. Aquilo move o coração dele. Entendeu? Tem um moleque que tá mudando a vida, tá cuidando da família. Ué, o próprio Rafael que veio aqui. Então, tipo, é muito louco. Tem que entender. Tem que ter essa humildade e chegar e falar, olha, vamos sentar aqui. Como é que é isso daí? Vamos entender, vamos tentar potencializar. Porque o que é que acontece? É que nem eu tava falando para você, que é produtor, beatmaker. Eu tô sendo incisivo nisso, porque existe uma gama de pessoas que trabalham com música hoje, mas eu acho que não tem essa ideia da longevidade. Faz ali e não pensa no tipo que ele pode sustentar a família dele. Mas se ele não pensar na longevidade, ele vai, em algum momento, ele vai surtar. Porque ele tem que fazer a coisa de tal forma que aquilo seja com tanta maestria que atraia cliente, atraia pessoas e tem que acreditar também, Sim. né, Pop? Tem que acreditar no que está fazendo e botar, como você fala, a alma, acreditando que as pessoas vão gostar daquilo. E eu acho que isso acontece de fato, viu? Eu tenho, obviamente, orgulho da produção do meu filho, tudo, e ele bota amor naquilo, eu vejo. Sim. Então eu acho assim, agora muitos desistem no Sim. primeiro percalço. Eu entendo que tem pessoas que constroem família, aí começam a olhar, aí começam a ter que tomar decisões em minha família, ou a arte, e aí vira, né? Mas você é vagabundo, eu cansei de ouvir isso. O interessante é o seguinte, você falou do Leonor. Uma vez eu tava no Leonor, tinha uma mãe que ela viu o filho dela falando comigo e ficava doida. Ele te ofereceu droga? Ele te ofereceu droga? E eu falava, não mãe, ele não usa droga. E aí ela falava, ele usa sim. Ela insistia nisso. E um dia a gente apareceu no programa da cultura, no Manos e Minas. Meu, é um programa da cultura, eu amo a cultura, mas é um programa simples. Mas ele acessa muito as casas e tal, né? Naquela época o Manos e Minas estava explodindo. Aí. Quando aconteceu isso, no outro dia, essa mulher veio me procurar. Você pode conversar com meu filho e tal? Tipo, parecia que eu tava, sabe, numa Matrix. Tipo, ela tava ontem falando que não era pro filho dela falar comigo. Eu falei, mas tá acontecendo alguma coisa com ele e tal? Não, então, as companhias dele, eu ficava tipo... Não, mas sabe o que acontece? A parada é a seguinte, porque assim, é chato isso, mas a gente precisa validar quem nós somos a todo momento, né? Sim. Então, se o menino de quebrado, o menino pobre, se ele não arruma um emprego fixo, ele é vagabundo. Se ele não tem a carteira assinada, ele é vagabundo. Se ele quer fazer música, ele é vagabundo. Você tá entendendo? Sim. Não, esse cara tá usando droga. E ainda se dá bem, é porque tá mexendo com coisa errada. Não, chegou com um carro novo. Então tem essa questão, e isso eu estou falando de nós mesmos. Sim. Nós mesmos que moramos em bairros simples e tal, muitas vezes a gente julga a pessoa pela aparência, a gente julga a pessoa pelo proceder e o modo que ela leva a vida dela. E não é bem assim, né? Não, que tem que se levar. Com certeza não. Eu tive uma experiência, falar aí, ó. Pode ser polêmico pra você que tá assistindo, mas uma vez um moleque sustentava a família que ele traficava. Passava a madrugada toda na biqueira. E um dia eu tava levando meu filho pra creche. De manhã eu vi ele subindo. Leonor, isso aí? Isso. Ele varou madrugada. E ele tava subindo na mesma rua que eu. E ali eu vi meio que um paradoxo, cara. Eu tava subindo pra levar meu filho na creche. Ele tava subindo pra ir na padaria comprar pão pro irmão mais novo. Aí eu pensei comigo, cara, esse cara passou a madrugada toda a ponto de alguém passar e meter bala nele, vendendo droga. Que louco, mas ele tá indo buscar pão. Pão é uma coisa boa, pão é uma coisa que alimenta pro filho mais novo. E eu comecei a girar em cima disso daí. Falei, cara, que loucura. Tipo, onde eu quero chegar? Eu poderia simplesmente falar, sai dessa vida. O que eu ofereço melhor pra ele? Aí vem o papo da cultura que você falou. Porque a cultura, se a Constituição ela acontece na vida do indivíduo, se ele tem ali saúde, educação, lazer, cara, não tem como. Esquece. Sabe quando a pessoa fala, porque o rico... Observa como o filho do rico vive. Aonde ele tá? Mas ele tá viajando. Isso, porque era pra ser normal. O que o rico vive era pra ser normal. Era pra todo mundo ter acesso. Exato. Só que aí fica aquele papo, sabe? Não, fica aquela história. Não, eu fazendo o meu... A minha parte? Não, eu fazendo o meu churrasquinho, o meu espetinho, tomando... Feijão ali. Não, cara, não vamos cair nessa. Não que eu sou amante do espetinho também. Só que nem tudo é samba, tá ligado? Nem tudo vamos fazer. Tem que pensar, porque assim, eu vejo que o sistema, de certa forma, que a coisa é sistemática. Isso é pensado. Isso não é aleatório. Quando você não investe numa criança na periferia, se você não vai investir,
vai ser uma criança a menos no futuro. É fato, Sem mano. dúvida. Entendeu? Eu sou um caso à parte. Eu não tive estrutura. Não tive estrutura nem familiar. Não tive um acompanhamento, nem de programas sociais. Hoje eu frequento vários programas sociais. Estou diversas vezes fazendo trabalho no SESC, sabe? CREAS, de alguns. Estava em Foz do Iguaçu, fiz um trabalho fantástico em Foz do Iguaçu com meu irmão Renan Inquérito. Eu vejo como que as pessoas colocam o sistema para trabalhar a favor. E eu lá em Foz do Iguaçu acompanhei a dor e o cansaço daquelas profissionais, assistentes sociais, psicólogos, para fazer só o que nasceu para fazer. Porque o sistema não dava o apoio. Aí chama nós do hip hop, que nós é tudo maluco, meu. Nós chega onde não tem nada e fala, bora fazer algo louco aqui. Nós chegou em Foz do Iguaçu, só para ter noção, aqui é muita história, gente. Para tratar a pessoa. Foz do Iguaçu é o seguinte, irmão. Crime é algo normal. Sério? Pensar assim, tipo, eu falando da adolescente, pensando mínimo assim, é ser mula. Levar arma, ou levar droga, ou levar qualquer outra coisa. Fronteira. Por causa da fronteira. Então, o papo com os adolescentes, você acha que era o quê? Primeiro, o projeto lá era o seguinte, ficar uma semana lá, no CREAS, com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Isso aí E é o seguinte, criar um vínculo com eles, olha só a ideia. A ideia do projeto era, uma semana, cria um vínculo, criar o vínculo, criar uma música com eles, criar um estúdio do nada lá dentro, colocar eles para gravar e no final captar imagens e na hora de ir embora a gente pôr eles para sentar e falar, olha o que vocês fizeram. Era um projeto ambicioso, loucura. Mas a gente olhou um pro outro e falou, cara, loucura a gente desde quando nasceu, é loucura. E a gente conseguiu desenvolver esse projeto lá. Tem um projeto que chama Rap na Medida. Você que tá assistindo, coloca no YouTube, Rap na Medida. Tá lá. É muito louco, assim. Você vai ver adolescentes lá que, tava desenganado. Sim. Entendeu? E pessoas que eu tive que conduzir em estúdio com um papo louco, cara. Que era um papo meio psicológico. Eu fui conversar com uma profissional da psicologia. Falei, cara, foi muito louco o que você fez ali, mas que doideira. Ô Negrão, aproveitando que você tá falando dos projetos que vocês fazem e participam, aquele projeto que vocês fizeram, né, com jovens, que antigamente era a Casa do Menor, com relação ao livro e tal, como é que foi aquilo lá? Ixi, na Fundação Casa. Isso. Nossa, foi acho que ali foi o portal para nós, né? Tanto trabalhar com essa juventude aí e tal. Sim, porque assim, pensa só, a história é o seguinte, cara, nós chegou na Fundação Casa depois de uma rebelião, essa é a verdade. Olha a loucura. Nossa. Houve uma rebelião na Fundação Casa, e nessa rebelião, um agente foi morto. Eles não sabiam como fazer, como conduzir. Estava totalmente tomada a unidade pelos adolescentes. E qual o programa que eles ofereceram para o adolescente? Aí vai a coisa. Aí você observa e fala, cara, eu não acredito que isso acontece. Era o tricô. Esses caras estão de brincadeira com nós. Você imagina, você pega um moleque de quebrada e vai oferecer tricô. Todo respeito ao tricô, eu acho lindo o tricô, mas para um moleque de quebrada... Não desce. O que aconteceu? Nós chegou lá, não era a mesma rebelião, mas tinha um moleque conduzindo 50. E tinha só uns 10 na sala da nossa atividade. O diretor falou assim, olha, se ele decidir vir, os 50 vêm. Mas se ele não decidir, tava nesse nível. Nós olhamos um pro outro, falei, cara, e agora? Aí falou, tá, vamos tentar fazer uns rap aqui. Não, rap não. Eu falei, aí o Renan falou, mas como assim não? Não, rap não, porque é apologia ao crime, vai dar problema e tal, essas ideias furadas aí. Então, você chamou nós pra fazer o que aqui? Cara, teve uma rebelião aqui, precisa ter alguma coisa. Ele falou, não, faz rap não, sei lá, faz qualquer outra coisa, poesia e tal. Cara, moleque de quebrada. Aí nós ficou assim pensando, tinha que pensar rápido. Tá bom, tudo bem, entramos na sala, os 10 moleques estavam lá, o diretor na porta. Falou, boa tarde, rapaziada. Viemos fazer aqui pra vocês uma oficina de poesia. Na hora que falou, poesia é coisa de viado, mano. Aí nós ficamos olhando pro outro, falou, cara. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer uma poesia aqui. Faz de conta que você tá andando na rua, você encontra o guardanapo no chão, tem uma poesia. Você cata esse guardanapo e lê, tá escrito assim, ó. O que é o que é? Clara e salgada. Cabe num olho, pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar. Começaram a cantar. O que é isso, gente? Não, pô, isso aí é Racionais. Não. Falei que vocês estavam caminhando na rua
Tinha um guardanapo no chão, tava escrito isso. Não, mas isso é rap. Não, isso é poesia. Boa. É. Peraí, não, cara. Isso aí é Racionais. Tá, então vou fazer um rap, já que você falou de rap. Eu não falei de rap, quem falou foi você. Vou fazer um rap. Vocês que atravancam o meu caminho, passarão. Eu, passarinho. Vocês que atravancam o meu caminho. Eles começaram a cantar. Cara, que louco esse rap. Então, isso não é rap. É poesia. Isso é poesia, isso é Mário Quintana. Oh. Ah, não. Ah, eu conheço, é o MC Quintana, né? Não. Não, ele nem conheceu, ele morreu. Ele nem conheceu o rap, não sabia. Mas ele poderia ser um rap. Aí, tio, peraí, eu não tô entendendo. É rap ou poesia? Ué, eu entrei aqui, eu achei que não era. Agora você tá falando que é rap. Peraí, então pode ser rap. Então, peraí, se eu pegar uma poesia e ritmar, o que é clara e salgada, cabe num olho, pé, pode ser um rap. Mas se eu recitar, o que é clara e salgada. Meu, quando nós começou a trocar essa ideia, o barulho que eles fizeram cantando a música movimentou os outros que estavam lá. Fora. Entrou esse rapaz primeiro e logo veio 50. Tomou a sala. O diretor ficou com o olho assim, ó. Aí eu falei, pô, boa tarde, como é seu nome? Meu nome é Tom. Aí eu olhei e falei, pô, eu vi que ele era o líder. E a gente começou a trocar ideia. Criar vínculo, tudo ali na base de uma linguagem de rua, tal. E aí, como é que é na sua quebrada, tal. Começamos a desenvolver um trabalho com eles. E lá saiu, acredito que foi o primeiro livro que o Renan Inquérito lançou, que foi Maravilha. Poucas Palavras. Um livro de bolso. Que lindo. Saiu dali. Por quê? A gente começou a fazer atividade com eles, eles ficavam reclamando. Pô, tio, mas tem que escrever tudo isso. Nossa, era isso aqui. Não, cara. Então tá. Vocês querem escrever menos? Então vamos escrever menos. Só que é o seguinte. Poucas palavras exige grandes ideias. Você pode dizer uma frase e ela atingir em cheio. Como uma frase pode não significar nada. Mas se você quer esse desafio, se vocês querem esse desafio, bora lá. E aí a coisa foi... Pensa, isso tudo foi surgindo ali, ó. E tipo, a gente foi sendo tomado por toda aquela atmosfera e fomos adentrando. E eu lembro que nessa saiu uma poesia chamada Casa. Eu não vou lembrar aqui essa poesia Como é que toda. era? Mas eu lembro que ele começava falando assim. Casa. Se tirar a letra C, fica asa. Quem sabe eu até voava. Voltava pra casa. Roupa lavada e comida, amor. Casa comigo, por favor. Ai, que louco. Que lindo. Era uma casa nada engraçada. Não tinha pai, mãe, não tinha nada. Ninguém podia sair dali enquanto a medida não se cumprir. Você tem noção? Doido, né? Eu me arrepio aqui. Maravilhoso. Era loucura. Mas isso foi feito coletivamente? Coletivamente. Que É que assim, legal. gente, vocês não vão encontrar nada disso na internet, porque é proibido, por lei. Não Entendi, pode, não nem podia foto, filmar. nem vídeo. Mas a gente gravou 3 músicas com eles lá. Olha que E eu vou bacana. falar, o Tom virou o regente do coral. Ai, Que que louco. maravilhoso. Esse isso. Tom, ele cantava na igreja. Pensa, só que assim, quando um jovem oferece violência e você dá a violência pra ele, que é o sistema de repressão, Sim. é isso, mano. É um looping. Violência gera violência e é isso. Quando a gente trocou uma ideia, ele se abriu e ele viu possibilidade. Gente, eu falo de trocar ideia de olho no olho. Você vê o olho dele brilhando. Tipo, é possível? É. E ele começou a cantar. E eu vi a voz dele e falei, cara, você canta muito. E eu acho que nunca ninguém tinha dito isso pra ele. E era verdade. Eu falei, cara, se a gente montar um coral aqui? Ele falou, cara, mas é loucura. Como assim? Cara, todo mundo confia em você. Você pode reger esse coral. Aí vocês montaram na Montamos o fundação. coral na Fundação Casa. Que maravilha. Na época, o Macari ainda era vivo. O Macari levou os equipamentos dele lá. A gente gravou. Legal, gente. É muito Olha. louco. Então, assim, durante esse trajeto, essa trajetória minha dentro da arte, a gente foi perpassando por vários universos. Porque às vezes a pessoa pensa, música, é só compor a música e põe na rádio. Isso também é arte. Quando você vai lidar com um jovem, né, em situação de vulnerabilidade, como era ali, e você usa a música como uma ferramenta pedagógica, Nossa. você atinge em cheio, cara, a subjetividade daquele adolescente. E quem não gosta de música, né? Sim. Imagina E os assim, jovens.
É muito louco, cara, assim, tem muitas histórias muito doidas, assim. Acho que da Fundação Casa que mais mexeu, eu falo pra você que no final da oficina, que era uma semana, eles me convidaram pra ser arte educador lá. Só que, tipo, não tinha como eu aceitar, porque o meu trabalho era estar ali, depois eu tinha que sair dali e ia pra outro lugar, com galera totalmente diferente, a rapaziada totalmente diferente, e não podia ficar preso ali. Eu falei, não tem como, cara, eles gostam de... Eu falei, não, mas aí não tem como. E isso é muito louco, porque assim, né, eu falei pra você que eu tava cursando psicologia, né, preciso terminar meu curso. Minha professora Celina, eu vou voltar, eu vou terminar o curso, fica tranquila. Mas com essa experiência... Pensa só, então, é isso que eu quero dizer. Isso veio tudo antes da psicologia. Então. Olha só. Quando eu entro na universidade, entro na sala, quando começou algumas teorias pipocar assim e caía, ó, lê tal coisa, eu falava, peraí, mas isso é fulano de tal. Eu já vi isso aqui acontecendo. Tipo, eu li a teoria e falava, Mas pô, já isso tinha já tinha vivido aquilo. Eu falei, pô, já vivi isso, aquilo. Teoria do apego, pô, já vi isso, tal. Então é muito louco que quando eu cheguei em sala, era muito legal, essa minha professora, que é a coordenadora do curso, ficava, Alex, tipo... Aí eu falava, não, tipo, olha, deixa eu te explicar, eu já passei por isso, tal. Aí ela falava, cara, vamos trazer isso pra dentro da sala. Então era muito legal. Pra você ver a trajetória, isso eu tô saltando aqui, pra você ver de um extremo ao outro, do jovem que chegou com uma base fragilizada, familiar, na escola, toda aquela problemática, desacreditado, o sistema reprimindo. De repente a arte vem, resgata esse jovem. Ele chega aqui hoje no Conta Mais Podcast aos 42 anos. Você entende como que é louco isso? Contando essa história de vida. Isso que assim, gente, eu tô pulando, mas assim, são mais de 10 discos gravados com o meu parceiro Renan Inquérito. Aliás, eu quero mandar um beijo pro Renan, que eu o conheço. Tive a honra de conhecer Renan. Renan, beijo pra você. O trabalho do Renan é maravilhoso mesmo. Renan, tamo junto, hein? Da hora mesmo. Cara, assim, eu acho que assim... O Brás, mandar um abraço pro Brás também. 77, meu cinegrafista, meu diretor, cineasta. Então, assim, gente, eu tô dando esse salto porque, assim, a história são 42 anos. Então, assim, muita coisa aconteceu. E eu tô, assim, pegando de um ponto do glamour, né? Tipo, de você estar no estúdio com um cara como o Arnaldo Antunes, a Maria Rita. Imagina. Pensar que tá no estúdio, chegou ela tinha algo para gravar, que é dentro desse disco das crianças. Ela gravou com tanta rapidez que ela tava com o coração tão aberto. Chegou ela e falou, vamos ficar brincando aqui? Cadê esse cachorrinho aqui? Tipo, eu falei, meu, Maria Rita tá falando brincar, como assim? Aí você vê os grandes. Isso é ser grande. Porque a gente pensa assim, o grande ele vai vir, metidão, sabe, numa Lamborghini. Vai pedir Pode ter Lamborghini. O grande é aquele que acessa o outro. Eu acho que é isso, mano. Quando você consegue se conectar com o outro, é ser grande isso pra mim. Eu já vivi tanta experiência cantando, em show, você olhar pra pessoa e ver a pessoa ali, ó. Você fala, cara, como que é importante? De repente, se eu falasse alguma besteira ali pra aquela pessoa, aquilo ia pegar aquela pessoa, ela tá desarmada. Porque a pessoa, quando vai ouvir um cantor que ela gosta, ela tá desarmada, ela vai ouvir, vai levar aquilo pra casa, mano. É muito louco. Então, tipo, a gente falava coisas tipo... sonha. Só não deixa o sonho morrer na fronha. Tem noção de uma pessoa pegar isso e levar pra casa? Então, tipo, a gente acompanhava testemunho de pessoas, assim, que deu um salto na vida. Não tô com um papo aqui, tipo, eu resgatei essa pessoa. Mas eu tô dizendo que a arte, ela tem esse poder. Tem. E aí, vai linkar com o que você disse, com um investimento nisso, acreditar nisso. A gente pode mudar a vida das pessoas. Eu rodo algumas cidades aí, cara. Tipo, graças a Deus, já foi em vários cantos do Brasil, cara. Tava em Maceió há pouco tempo, em Aracaju. Pô, gente vê, eu falei da Tânia. Tânia, quanto tempo eu não te vejo? Se você estiver assistindo, dá um toque pra gente se trombar. Tânia é uma pessoa que engajada dentro da política lá em Aracaju na época. Pô, tantos projetos que a gente via acontecendo e sempre hip hop lá. Isso que é muito louco. Ô Pop, você sabe que é importante tudo isso que você está colocando aqui no programa, porque a cultura é muito pouco valorizada.
E a gente até teve alguns retrocessos aí nesses anos, e precisa ser vista como investimento. Aqui em Paulínia, por exemplo, ela é unificada com outras pastas, com esportes, por exemplo, e o esporte também precisa ter uma valorização. Então, você percebe que não dá para cuidar direito. Não dá para cuidar direito. Com a mesma perfeição, se você não coloca uma pessoa técnica que vai trazer esse tipo de projeto. Porque a cultura tira pessoas da criminalidade, jovens da rua e da delinquência, das drogas. Você cria uma sociedade melhor com a cultura. Com certeza. E parece que as pessoas não se atêm a isso. Eu, de verdade, eu acredito que isso não pode ser aleatório. Eu acho que a pessoa tem... se você pensar num jovem, numa criança, desde a sua base ali, creche e tal, se você mexer em alguma parte do desenvolvimento dela, ela vai ter problema. A gente já se sabe disso, você não precisa ser um pedagogo para saber disso. Então, se você se você dá uma pouca estrutura, principalmente na área da cultura, para um jovem, vai ter problema, entendeu? Vai ter problema, ele vai ficar vulnerável, essa é a palavra. Na minha época, eu lembro que uma vez eu estava indo para um show, isso eu não esqueço nunca, vou ficar velho e vou lembrar disso. Eu estava indo para um show e também os amigos de quando a gente era jovem, daqui de Paulínia. Eles estavam indo para o velório de um que para nós era... Nós olhávamos e falávamos, é ele é o brabo. Estava indo no velório dele. E aí eu fiquei olhando para aquela rapaziada. Falei, e aí, rapaziada, tudo bem? Oh, nós estamos no velório do nosso irmão e tal. E eles falando aquilo como se fosse uma gangue, como se fosse uma... Sabe? Uma máfia, era aquela coisa de família, porque de fato eles criam aquela... A proteção, eu protejo você, é isso, o pensamento de gangue é isso. Mas indo no velório dele, fiquei pensando, cara, é tipo, morreu como um mártir na cabeça deles. Tipo, não pensou, mano, pode ser eu amanhã. E eu tava indo pro outro extremo, eu pensando, olha, é a arte que faz isso. Se a arte tivesse pego eles, talvez estaria indo pro mesmo caminho, sabe? A cabeça minha girou ali. Então, a importância que tem. E quando a pessoa não dá essa importância, principalmente pessoas que tá no meio para cuidar disso, eu vejo que cara, ela vai ser culpabilizada disso. Entendeu? Quando você vê o índice, qual que é o índice na cidade de Paulínia dos jovens adolescentes? Como é que é o índice? Tão bem ou não tá? A criminalidade tem aumentado. Então, você é culpado. Sem dúvida. Porque você não deu. Não deu alternativa, né? É isso. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Acho que a gente precisava de uns 3, 4 programas com você, Pop. Eu volto. Ai, Pop, volta. Eu volto, vai, né? Tem que voltar. Nossa, maravilhoso. A experiência que você contou pra gente. Na verdade, eu tenho vontade até de... Queria estar junto, queria participar, olhar de frente, que eu acho que é muito bacana. Vou deixar de novo um abraço aqui para o Renan. E queria que você deixasse uma mensagem aí final. Eu vou deixar uma mensagem musical, pode ser? Ah, maravilhoso. Isso que eu preciso hoje. Eu acho que assim, a gente deixar uma mensagem esperançosa. Uma vez eu estava num evento em São Paulo, meu parceiro que tem uma livraria, que trabalha dentro da literatura, que chama Tony C. A Litera Rua, meu salve meu irmão. E tava a mãe do Homicida lá. A mãe do Emicida tava, e eu fui cantar uma música, e eu cantei essa música, e eu lembro que no final ela me mostrou um desenho num papel. Nunca aconteceu isso comigo. E ela mostrou e tinha, tipo, ela desenhou, tipo, que eu tava cantando, e ela falou assim, você me transportou pra cá quando eu tava ouvindo você. Aquilo pra mim foi mágico. Eu falei, tanto que esse papel tá lá com o Tony. Tony, você falou que ia fazer um quadro, mas faz uma cópia pra mim, eu tenho que ter isso em casa. E ela me mostrou, falou, olha, eu senti que eu tava aqui. E a música dizia: um raio de sol entrou pela fresta da minha janela, trazendo esperança. Um raio de sol trouxe aos meus olhos um brilho especial, sobrenatural, me fez enxergar tudo que ainda posso alcançar. E por aí vai. Maravilhoso! Nossa, que lindo, Pop. Nós vamos encerrar aqui, infelizmente, porque estava maravilhoso. Eu quero que você volte para contar as outras histórias. Depois o Amilcar vai pôr o link do projeto do YouTube que você falou para gente. Perfeito. Que a gente quer acompanhar, assim, tudo isso. E torcer para que a cultura volte a brilhar, né? Volte. Pessoal, é o seguinte...
se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha com os amigos. Você conhece o Pop Black, né? Me conhece, quer saber mais de nós, da Priscila Bittar? Deixa um comentário pra gente, deixa uma pergunta, o que for, mas participe. É muito importante a gente saber um pouco da história do próximo, dos amigos, dos conhecidos, certo, Pop? Exatamente. É muito importante. E é o seguinte, quer saber mais? Pop Black Oficial no Instagram. No TikTok, Pop Black Oficial. Lá no YouTube, Pop Black Oficial. E sobre o projeto, Rap na Medida, é muito importante. E tem um projeto lindo que vocês precisam conhecer. Abra Cabeça. Gente, Top. Primeiro projeto de hip hop no Brasil voltado totalmente ao universo infantil. A gente sabe que alguns já fizeram músicas voltadas ao hip hop para as crianças. Esse não. É totalmente voltado ao universo infantil. Abra a cabeça. É isso aí. Pessoal, é isso. Se você tiver alguma sugestão, deixa no comentário, né? Se comunica com a gente. Tem sempre alguém ali para responder no canal no YouTube. A gente tem nosso canal também no Instagram. É só colocar lá, @podcastcontamais. E é isso, né, Pri? Pessoal, um grande abraço a todos. Tamo junto e até o próximo programa.